Você pode não estar percebendo e hoje eu quero compartilhar algo a qual o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Seja muito bem-vinda e bem-vindo nesse canal. Gente, muitas pessoas não percebem, mas o inimigo, ele usa da sua bondade para poder enfraquecer você e as suas forças. E eu tô compartilhando isso porque eu passei muito por isso. Ao ser boa, ao ter boa intenção, querer ajudar, você se enfraquece. Foi isso que aconteceu comigo muitas vezes. Ao querer ajudar, eu me senti enfraquecida, eu me senti paralisada, porque quando você ajuda a mais do que é para você ajudar, você para de focar nas coisas a qual Deus colocou no seu coração, para de focar na sua vida e você começa a focar na vida dos outros, ajudar ao outro, e você também às vezes atrapalha o processo que o outro precisa passar para atingir o amadurecimento e também para atingir aquilo que o outro precisa. Então, seja bem-vindo, preste atenção nesse testemunho. Outro dia, eu estava passando por uma luta espiritual muito grande mesmo. Era uma luta espiritual, estava travada na minha vida, uma luta muito grande. E eu estava tendo sonhos, pesadelos, né? E eu estava tendo também como se fossem ataques espirituais. E num desses sonhos, eu tenho certeza que esse sonho foi Deus. Eu sonhei com um mesmo sonho repetidamente. E esse sonho a qual eu tive era como se eu estivesse dentro do ônibus seguindo viagem. E o ônibus, ele parou no meu sonho numa estação em que a outra pessoa precisaria descer e ir embora. Era uma pessoa cadeirante, era uma pessoa especial. E aí, quando eu desci na estação dessa pessoa para poder ajudar essa pessoa a descer, simplesmente meu ônibus foi embora. E aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Porque eu estava num lugar estranho, estava num lugar que eu não conhecia. E aí, no meu sonho, eu fiquei perdida, eu fiquei desesperada e eu fiquei confundida. E eu fiquei naquele lugar perdida, sem ter alguém para poder pedir ajuda. E eu me lembro que aquela pessoa a qual eu ajudei, ela simplesmente foi embora. Ela seguiu o caminho dela. Só que eu me ferrei no sonho porque eu fiquei perdida. E eu tive esse sonho por diversas vezes. E eu tô trazendo esse sonho aqui para compartilhar com você, porque o Senhor pediu para que eu viesse trazer o meu sonho, porque você deve estar passando o mesmo processo a qual eu passei no meu sonho e na minha vida real, só que eu não estava percebendo. E quando eu desci para ajudar essa pessoa que era especial foi embora, seguiu o caminho dela e eu fiquei perdida. E o meu sonho acabou ali. Só que o sonho era tão real que se tornou perturbador. Aquele sonho que eu tive era muito real. Eu sentia a sensação de estar perdida, eu sentia angústia, eu sentia o incômodo. Eu fiquei totalmente no sonho triste, porque meu ônibus simplesmente foi embora. Eu não tinha dinheiro para pegar outro ônibus, eu não sabia onde estava e eu também não sabia o nome do ônibus. Então eu vou dizer para você que essa palavra é para você nesse dia, sabe por quê? Porque o Senhor, ele me levantou e ele me ungiu para poder levantar você, para te conduzir para o caminho que você precisa voltar, porque com certeza você está perdida. E eu quero dizer para você que eu tive esses sonhos repetidamente por meses. Uma hora eu sonhava que eu estava de ônibus, outra hora eu sonhava que eu estava de moto, porque eu também sei andar de moto. E aí, nos meus sonhos não só tinha eu, mas tinha outras mulheres também, a qual o Senhor estava me mostrando que estava nessa mesma situação. E aí, nesse sonho, eu ficava desesperada, porque sempre o sonho acabava sem uma direção. Sempre o sonho acabava sem uma rota. Sempre o sonho acabava e eu estava naquela situação ali de perdida, sem saber para onde eu ia. E aí, agora, depois de meses, que o Espírito Santo de Deus, ele me iluminou para mim vir trazer essa palavra aqui para você,
porque essa palavra ela vai te trazer uma libertação, assim como eu recebi a libertação a qual eu precisava. Durante a minha trajetória, na minha vida toda e até o dia de hoje, eu sempre me abri, sempre fui uma pessoa comunicativa para poder não só ser abençoada, mas para abençoar outras pessoas. Mas durante a minha trajetória, eu me feri e eu me fui machucada nas minhas emoções porque eu ajudava além do limite. Eu deixava com que as outras pessoas aproveitassem da minha bondade. E por eu fazer isso, eu quase comprometi o propósito a qual Deus ele tinha no meu coração, a qual Deus ele tem comigo. E por diversas vezes eu me sentia no mundo real perdida, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, porque eu focava mais na vida dos outros do que na minha. Eu procurava ser uma pessoa abençoada para os outros e esquecia de mim. E isso quase me destruiu. Então eu quero dizer para você que se você se encontra nessa situação, a qual você tem sido mais abençoadora para os outros do que para você mesma, saiba que isso é um risco, isso é uma cilada e principalmente isso será usado pelo Satanás contra você. Porque quanto mais você focar nos outros, em ajudar os outros, mais você vai ficar estagnada e parada. E principalmente nós que somos mulheres, pessoas emocionais, porque nós mulheres nos doamos demais, a gente quer ajudar demais, a gente às vezes ultrapassa o limite e começa a se destruir. E eu creio que essa palavra chegou na sua vida como uma resposta de oração, porque o Senhor vai trazer aqui milhões de mulheres para ouvir essa palavra, eu tenho certeza, porque quando uma palavra vem de Deus, não vem do homem, essa palavra tem direcionamento certo. E você precisa começar a olhar mais para você. Você precisa focar no seu aprendizado, no seu desenvolvimento, na sua vida. E você também precisa parar de atrapalhar os processos a qual o Senhor está fazendo e trabalhando e agindo na vida de outra pessoa. E essa outra pessoa pode ser o seu marido, pode ser os seus filhos, pode ser a sua família, pode ser os seus vizinhos. Eu não sei que processo que Deus está agindo e fluindo através da vida das outras pessoas, mas uma coisa que eu sei que não é da sua forma, nem do seu jeito, nem do meu que eu estava fazendo, que vai trazer bênção para a sua vida. Pelo contrário, quando você ajuda, quando você para o seu caminho, quando você desce do seu, por exemplo, do seu ônibus, do seu caminho, você fica perdido, perdida. E se essa palavra chegou até você, eu tenho certeza que é para você essa palavra. Então, o Senhor, ele precisou falar comigo através de sonhos, porque quando Deus ele fala através da palavra e você não escuta, o Deus ele começa a falar através do sonho. Deus ele começa a falar através de visões. Deus ele começa a falar através de suas situações ruins que estão acontecendo. Deus ele vai começar a falar através de oprimir o seu coração, as suas emoções, para ver se você acorda desse sono que você se encontra, né? Desse sono espiritual. Então, o Senhor, ele é tão bom que ele nos dá a oportunidade da gente começar a voltar, né? A trilhar o caminho a qual ele tem para nós. E se esse vídeo chegou até você, esse é a resposta de oração e Deus está falando que vai fazer você voltar para o seu caminho. Então, nesse sonho que eu tive primeiro com o ônibus, depois com a moto, e Deus ele continuou repetindo esse sonho para mim, eu percebi que o inimigo ele tem usado a bondade do seu coração para você se estrepar. Ele usa a bondade do seu coração, porque ele sabe que o seu coração ele é bom, que o seu coração ele é um coração de Deus, um coração acolhedor, um coração ajudador, um coração abençoador. Mas eu também quero falar para você que da mesma forma que você abençoa a vida dos outros, você precisa começar a abençoar a sua vida, porque uma pessoa que não tem para si, não tem como dar o que não tem. Vai chegar uma hora em que você vai se encontrar vazia, sem nada para oferecer, porque você vai acabar desperdiçando as pérolas que Deus colocou na sua vida. Na palavra do Senhor diz, não dê o que é santo aos cães.
Porque se você dá aquilo que é santo, santificado por Deus, que é você, as suas emoções, a sua vida, as suas palavras, a sua ajuda para qualquer pessoa, essas pessoas vão voltar, vão pisar nas suas pérolas, vão te dilacerar e depois, né, você vai ficar sem nada. Então é isso que acontece quando nós queremos agir sem perguntar ao Senhor, sem ter discernimento, sem perguntar ao Senhor se você vai poder agir para ajudar aquela pessoa. Se for necessário, é preciso sim quebrar alianças, é preciso desfazer amizades, vai ser preciso você sair de mesa e de lugares a qual as pessoas muitas vezes têm se alimentado de você, da sua boa vontade, mas essas pessoas não têm acrescentado nada na sua vida. E eu quero dizer também que existe um princípio bíblico que diz assim, que da mesma maneira que você dá, você precisa receber. E se você apenas está se doando, significa que você está num relacionamento desequilibrado. Pode ser um relacionamento com uma amizade, pode ser um relacionamento no trabalho, pode ser um relacionamento conjugal, pode ser um relacionamento entre seus filhos. Se você só dá e você não recebe, então você não está agindo da maneira certa. É necessário você colocar diante dos outros bem claro o seu valor, colocar bem claro para que todos saibam que você é uma pessoa importante para Deus e para si mesmo. Porque quando a gente não se valoriza, não vai ser as pessoas que vão te valorizar. Quanto mais você der, mais o povo vai querer. E mesmo assim eles vão achar que ainda não é o suficiente. Então eu quero que você receba essa palavra vindo da parte do Senhor para a sua vida. Tenha sabedoria, minha filha. Tenha sabedoria, meu filho. Não seja guiado pelas suas emoções, porque o amor muitas vezes ele cega. Ele deixa você surdo, mudo, cego, e você não tem enxergado que muitas vezes as pessoas estão abusando da sua vontade, da sua boa vontade, estão abusando do seu amor, estão abusando do seu tempo, estão desrespeitando os seus limites, e vai chegar um tempo em que o seu corpo ele não vai aguentar. E aí que começa a surgir doenças autoimunes, pressão alta, diabetes, feridas no corpo, psoríases e muitos problemas, até mesmo AVC e muitas coisas. Então, através dessa palavra que eu tô trazendo para você nesse dia, o inimigo ele usa a sua bondade contra você mesmo. E você pode perder as bênçãos de Deus, a qual o Senhor tem para você. E eu glorifico ao Senhor, sabe por quê? Eu queria trazer outro vídeo aqui, eu até postei outro vídeo, mas depois eu apaguei, porque Deus ele está me ensinando que Ele fala quando Ele quer. Então ontem eu não postei, hoje o Senhor falou, venha falar da palavra qual eu coloquei no seu coração. E eu obedeci a voz do Senhor. Então é necessário você aprender a obedecer à voz do Senhor, por mais que seja loucura para você, por mais que você não entenda, e por mais que as pessoas ao seu redor não gostem, sabe por quê? É melhor ninguém gostar de você do que as pessoas apenas gostarem da sua utilidade, porque no dia em que você não servir mais para nada, você será descartada e descartado. Você será jogado e jogada fora. E isso é uma coisa muito triste. E é engraçado que Deus ele me trouxe a confirmação dessa palavra no domingo, quando eu assisti o filme, né? O desenho do filho pródigo. E nesse desenho, o filho pródigo, ele saiu distribuindo o dinheiro, aquilo que ele tinha, gastando e esbanjando com todo mundo, as pérolas dele. Mas depois, quando ele voltou por aquele mesmo caminho, as mesmas pessoas que ele ajudou começaram a falar que não conhecia ele. Falaram que ele era tolo, falaram que ele era uma pessoa totalmente inocente e ninguém quis ajudar aquele rapaz. Ele voltou para a casa do pai dele sem nada, sem um tostão no bolso. E o horror disso foi que ele começou a comer a comida dos porcos, porque ele precisou trabalhar de empregado para outra pessoa. Então, a palavra do Senhor para a sua vida nesse dia é: não perca o seu caminho, não desperdice as suas pérolas, mulher de Deus, homem de Deus. E essa palavra é direcionada mais para as mulheres, mas eu creio que todos vão ouvir, que precisam escutar. Não desperdice as suas pérolas, porque senão eles vão comer, vão vomitar, pisar e vão dilacerar a sua vida.
E agora eu quero compartilhar a segunda parte do sonho a qual eu tive esses dias. E eu fiquei tão feliz, porque a princípio, quando o Senhor traz a revelação, a gente não entende, mas a gente vai caminhando e o Senhor vai dando clareza espiritual. E esses dias o Senhor me trouxe um sonho também, me mostrando que eu tinha recebido, eu estava num lugar e tinha uma amiga minha, né? Muito amiga minha, com bilhete na mão. E aí eu estava naquele lugar não sabendo o que eu estava fazendo ali. E a minha conhecida amiga no meu sonho pegou o bilhete e falou assim: toma aqui, Ariane, o seu bilhete, você vai embarcar nesse ônibus e você não precisa pagar, já está pago a sua viagem. E aí eu peguei aquele bilhete sem entender para onde eu ia. Entrei dentro do ônibus, sentei. Quando eu sentei, eu olhei para o chão, tinha um escorpião todo esbagaçado. Mas todo mundo sabe, né? Você sabe, eu sei, que escorpião é um animal mentiroso, traiçoeiro. Ele é um animal extremamente peçonhento e venenoso. Ele é um animal que é, no mundo espiritual, como se fosse um espírito de engano e de mentira. E também um espírito de morte, né? E quando eu olhei na soleira do assento, onde é que eu estava sentada naquele ônibus, o escorpião, ele estava lá, só que aquele escorpião estava amacetado. Só que aí no meu sonho eu pensei, né? Eu vou pisar mais para ver se ele não vai reviver. E aí eu peguei meu pé e pisei, esmaguei ele. Quando eu esmaguei, eu vi que ele estava todo esbagaçado. E aí eu entrei naquele ônibus, sentei, esbagacei o escorpião e fiquei lá sentada, curtindo a viagem. Eu falei, nossa, que gostoso, como eu estou feliz novamente, como se o meu sopro de vida tivesse voltado. E eu quero dizer que o Senhor me trouxe a revelação desse sonho. Ele me mostrou que o inimigo tinha tentado por diversas maneiras, usando até mesmo a minha boa vontade, a minha alegria, o meu amor através da vida do outro, contra mim mesmo e que quase eu perdi. O ônibus que estava me conduzindo para o destino ao qual o Senhor tinha para mim. Mas quando eu entrei naquele ônibus, aquela passagem que foi que deu, não foi a moça, foi o próprio Deus na minha vida, falando para mim, não precisa pagar, é só você embarcar e você vai chegar no seu destino, como se o próprio Deus estivesse me conduzindo. E quando eu olhei para o chão, eu vi aquele escorpião, Deus me deu a clareza daquilo ali, mostrando que o inimigo, ele usou pessoas, ele usou situação, ele usou problemas emocionais, traumas, travas, o medo, ansiedade, e principalmente ele usou também pessoas, né, que davam brecha para ele no mundo espiritual contra a minha vida, fazendo trabalhos de feitiçaria e muitas coisas. Mas o poder de Deus, ele venceu todo esse mal, porque quando eu olhei para aquele escorpião que estava na soleira do ônibus, ele estava morto, esbagaiado. E eu ainda pisei mais um pouco para ter certeza daquele bicho não ia fazer mal para mim. Então, eu quero dizer para você, através desse testemunho, a qual eu me alegro muito em dizer, que não importa se você está perdido ou perdida, se você tomou o ônibus errado, ou se o inimigo usou o seu amor, né, para com a vida de outra pessoa, um relacionamento, saiba que o Senhor, ele vai tirar você desse estado a qual você se encontra. E não é através do meu poder, é do poder do sangue de Jesus Cristo na sua vida. E eu profetizo sobre você que você vai voltar, vai pegar a direção certa, o ônibus certo. Não vai ter distração, não vai ter escorpião, não vai ter nada que vai te tirar do caminho certo dessa vez. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque você vai se posicionar através da oração, através da leitura da palavra, do jejum. E foi isso que eu fiz, porque se eu não tivesse me posicionado e nem feito isso, eu ainda estaria perdida, porque no meu sonho, a qual Deus ele me deu, foram mais de 3 sonhos me mostrando isso. Eu estava de moto, perdida. Eu estava de ônibus, perdida. Então o inimigo, ele tenta trazer essa confusão mental e espiritual para a nossa vida através de muitas coisas, mas hoje o Senhor te traz clareza espiritual do que está acontecendo na sua vida. Mesmo que você tenha se metido
em um caminho que não é seu. Você vai orar, eu vou orar hoje, e Deus ele vai trazer você para o caminho certo. Por mais que você tenha se dedicado anos da sua vida a qual você pensa que Deus ele não pode te restituir, eu quero dizer para você que na palavra do Senhor diz: eu restituirei os anos que o gafanhoto roubou de você. Os anos que foram perdidos eu restituirei, diz o Senhor. Eu devolverei com juros e monetário, juros e com dinheiro monetário. Tudo aquilo que você perdeu, você vai receber em dobro as bênçãos do Senhor. Mas você não pode desistir, você não pode se vitimizar, você não pode culpar um, culpar outro. O que passou, deixe no passado. O que aconteceu, deixe no passado. Porque a partir de hoje, Deus ele faz nova todas as coisas na sua vida. E eu quero dizer para você que quando Deus ele começou a me colocar no caminho certo, a qual ele tinha para mim, eu precisei dizer não. Eu precisei entristecer muitas pessoas, porque quando todos estão acostumados a você sempre se submeter, quando você recebe o poder e a autoridade de Deus, eles não vão querer aceitar. Mas é maior que está em você do que o que está neles. Então pegue essa autoridade em nome de Jesus, esse poder que é concedido de Deus pela sua vida, e comece a posicionar, comece a posicionar, comece a posicionar. Porque Deus ele quer fazer você chegar no destino a qual ele tem para você. Esquece o que você passou. Agora é daqui em diante, daqui para frente, Deus ele vai trazer coisas novas para sua vida. Então Deus ele fez com que eu passasse por tudo isso para chegar até você e te dizer com autoridade, ousadia e propriedade que não há causa que Deus ele não possa resolver. Então, você precisa entender que quando Deus ele está falando através de sonho, você precisa pedir ao Senhor clareza espiritual, que ele te mostre o que você precisa fazer. No meu caso, Deus me falou que eu precisava fazer jejum. O Senhor falou que eu precisava me levantar e me posicionar. O Senhor me disse que eu precisava abrir a minha boca, a minha voz. O Senhor disse para não usar máscara, para ser quem Deus ele disse que você é. Então você precisa tomar essas, vamos dizer assim, atitudes e se posicionar nisso, porque o Senhor ele quer que você volte para o caminho a qual é para você, não é para o outro, não é para o vizinho, não é para o seu marido, né? Não é para os seus filhos, mas o caminho que Deus tem para você é para você. E essa palavra falou fortemente no meu coração, muito fortemente, que eu fiquei pensando nessa palavra. Já faz 2 dias que eu tô pensando nela, né? Já faz acho que 2 a 3 dias que eu tô pensando nela. Então, quando Deus ele traz forte no meu coração alguma palavra, significa que essa palavra vai libertar, vai quebrar cadeias, vai trazer a solução. E essa palavra também vai te mostrar aquilo a qual você não está vendo. Então, eu vou orar e pedir ao Senhor que abra a sua visão espiritual para te mostrar se você está no caminho certo, se você está na condução certa, né? E se tem alguém que está atrapalhando algo na sua vida, porque Deus ele vai fazer essa pessoa sair da sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada por essa palavra, Senhor, que palavra forte. Meu Deus, que o Senhor venha, Senhor, nos fortalecer, nos capacitar, nos guardar e nos livrar de todo o dardo do inimigo, Senhor, contra o nosso coração, nossas emoções, a nossa mente, Senhor. Envia anjos guardando e livrando de todo o mal, meu Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, em nome do teu filho Emanuel, Messias, se manifesta na vida dessas pessoas que estão me assistindo e na minha também, Senhor. Continua trazendo clareza, continua trazendo direção, continua trazendo, Senhor, revelações. Mostra-nos, Senhor, tudo que está tentando paralisar e impedir de nós estarmos no caminho certo, Senhor. Nos ajuda, nos fortaleça para que a gente viva os seus planos, para que a gente chegue no lugar certo, para que a sua vontade se conclua na nossa vida. Ô Senhor, meu Deus, meu Pai, nos fortalece, nos coloca de pé e principalmente faça a sua vontade em nossas vidas, meu Pai. Nos blinda, Pai, nos guarda, nos livra de todo mal, Senhor. Toda maldição caia por terra, todo dardo inflamado do inimigo caia por terra, toda doença, toda enfermidade,
toda prisão mental, física e espiritual, toda ilusão, todo sentimento enganoso, todo mal venha cair por terra, todo bloqueio espiritual, Senhor. Eu consagro esse vídeo a Ti, a minha vida a Ti, a minha casa a Ti, a minha família a Ti. Eu consagro a vida dessas pessoas a Ti, meu Pai, a família, a mente, o coração e tudo aquilo que pertence ao Senhor, eu consagro a Ti na vida dessas pessoas, meu Pai. E te peço, meu Pai, toma o território, Senhor, traga clareza, traga luz, traga alegria, traga fé e principalmente traga, Senhor, esperança, Senhor. Fortalece eles para que eles venham Te obedecer, meu Pai. Se posicionar na oração, se posicionar no jejum, se posicionar na obediência, porque o Senhor vai dar a vitória para essas pessoas, eu creio, como o Senhor tem dado para mim. Em nome de Jesus, contudo, faça a sua vontade, meu Pai. Amém. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Medite nessa palavra no dia de hoje. O Senhor, Ele sabe se você está ou não na condução certa para que o propósito do Senhor se cumpra. Se você não é inscrito e nem inscrita nesse canal, se inscreva, porque sempre eu estou trazendo aqui palavras direcionadas que vêm da parte do Senhor. E eu também trago aqui as experiências a qual eu tenho vivido com o Senhor e como o Senhor me trouxe até aqui. Eu sempre compartilho, né, das lutas, das vitórias, da verdade, as coisas a qual eu passei, e eu tenho certeza que isso vai ser bênção na sua vida, tá bom? Eu amo vocês em Cristo Jesus e sempre estou orando, tá bom? Coloque aqui o seu nome, seu pedido de oração e também compartilhe esse vídeo, tá bom? Seja uma bênção nas mãos do Senhor. Então eu vou vir trazendo os vídeos conforme o Senhor for me trazendo as revelações. Eu não vou trazer todos os dias o vídeo, mas eu vou trazendo conforme o Senhor vai determinando a qual eu traga, porque quando nós servimos ao Senhor, eu tenho que fazer aquilo que Deus Ele fala para mim fazer. Eu não posso trazer um vídeo aqui que o Senhor não pediu. Então eu venho trazer conforme o Senhor vai me dando, e aí eu venho trazendo aqui o vídeo com a palavra que o Senhor Ele tem direcionado para as nossas vidas, tá bom? Que Deus abençoe você e medite nessa palavra em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor, Ele fala através de sonhos e principalmente quando esses sonhos são repetidos, quando você sonha com a mesma coisa, quando você já sonhou ou está sonhando de novo, fique atento, fique atenta. Peça ao Senhor sabedoria para que você entenda aquilo a qual Ele quer falar com você, tá bom? Te amo em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.